Alguém tem dúvida a respeito da, da devoção, que é o tema que nós estamos abordando já há tantos meses, né? Que eu sei que às vezes é um pouco confuso para alguns de nós, né? Porque nós passamos por um processo de condicionamento antes Deus, né? Antidevoção, né? Que às vezes, e nós somos pessoas vedantinas, os vedantinos, eles têm bons intelectos, eles são mais interessados em compreender a lógica, né, o racional, né, desses ensinamentos, e é muito fácil a gente, né, a gente nem considerar o aspecto né, devocional deste processo. E aqui nós temos Lord Krishna, né, e Swamiji, né, martelando a glória, né, a importância, né, desta, desta atitude de gratidão, de devoção, reverência ao Senhor Ishvara, né, como meio de quê? Como meio de cuidar do ego, cara. Todos nós temos um ego, né? O ego é aquele aspecto que se sente realmente e tem um monte de sentimento de inadequação e de insuficiência, está sempre ali competindo com os outros egos. E esse ego é um elemento perturbador no âmbito da experiência humana, entendeu? Porque a gente está sempre ali, né, meio né? Eu estava conversando com o marido da minha primeira esposa e falando sobre a experiência, né? Porque eles têm um cachorro que eles adotaram pequenininho, alguns anos atrás, de um ano ou dois, e eles estão apaixonados pelo cachorro. Eu falei, eu também estou curtindo muito o meu cachorro. Aí eu escrevi para ele, o relacionamento com o cachorro é muito melhor, muito mais fácil, porque o ego não está envolvido, né? Entre dois humanos tem sempre o ego, dois egos envolvidos que criam um pouco de atrito, mas você e um pet, né? O bichinho não tem o ego, né? Então você não tem o conflito inerente a dois egos. Agora imagina você viver num mundo com ego, lidando com todo mundo que tem um superego. Superego significa uma superidentidade como o fazedor e o experienciador, né? Imagina o campo de conflito potencial, né, no âmbito de todas aquelas reações. Você compreende isso, Alexandre? Todos nós compreendemos, né? Todos nós compreendemos. Então, este sentimento, que quase sempre, né, quando a gente diz o cara tem um regão, significa tem uma autoimagem enorme, né? Ele se acha realmente superior. Mas, no fundo, todo o ego está ali tentando compensar aquele sentimento de insuficiência, inadequação, o famoso, no meu tempo de garoto, era o complexo de inferioridade, né, que busca compensação desenvolvendo um complexo de superioridade. E o que que acontece com essa história? Acontece que o cara está sempre competindo e está sempre aflito, está sempre oscilando entre, não, agora eu venci, não, agora eu perdi, agora eu sou superior, agora eu sou inferior, eu sou melhor do que você, eu sou pior do que aquele outro. Isso cria uma aflição enorme, né? E quando a gente entra no âmbito da espiritualidade, a gente desenvolve a idade espiritual também, entendeu? Eu entendi, né? Eu estou purificado, eu estou internalizando, eu internalizei, né? E esse eu ainda tem aquele sentimento, eu estou fazendo tudo isso, né? E eu estou conseguindo, eu vou ter sucesso espiritual, né? Eu vou conseguir, e lá no fundo, subconscientemente, eu vou ser uma pessoa, né? Um grande iluminado, né? Um grande realizado, essas coisas, pessoas que, na verdade, depende do cancelamento do ego, mas o ego está ali imaginando que ele vai obter tudo isso, mas a vaidade do ego é o que vai, né, obstruir a possibilidade de você compreender, né, a sua real natureza. Se tiver vaidade, você não compreendeu. Se tiver vaidade, é impureza que vai
pelo menos impedir que você desfrute, né, curta, né, os frutos deste autoconhecimento. O autoconhecimento está ainda, né, ainda contaminado pelo sentimento de vaidade, né? Por isso que é dito que os ianes de verdade, eles são genuinamente, né, humildes, porque esse ego precisa se dissolver para que este reconhecimento realmente ocorra, ocorra, né? Isso tudo sem, sem que o indivíduo, buscador da verdade, ele negligencie a sua responsabilidade pessoal neste processo de preparação, desenvolvimento de qualidades, através do intelecto que compreende tudo, mas o centro emocional tem que começar a dar espaço a este sentimento, né, de reverência, apreciação e gratidão, né? Se as pessoas deste mundo moderno, né, que rejeitaram a religião, Deus, isso aqui, não conseguem ter um sentimento de gratidão pelo Senhor, imagina um sentimento de gratidão pelo guru, né? O guru, então, ó, né, não consegue nem ter um sentimento de gratidão pelo Lorde que criou e que nos mantém aqui, né? Então, tudo isso é parte deste momento no qual vivemos, onde o materialismo, né, ele está dominando e cancelando o espiritualismo, né, a espiritualidade de verdade, a religiosidade, né? Vocês entendem tudo isso? A importância de Krishna e Swamiji, e eu também estar enfatizando tudo isso, né? Esse processo de preparação passa também pelo nosso, let's say, corpo emocional ou centro emocional da nossa mente, que nós somos movidos por emoções. Emo é o que nos move, né? Nós somos movidos por emoções. Emoções têm uma energia que nos compele a fazer coisas para obter resultados, né? E nós temos essa emoção de fazer para obter, né? E até mesmo quando a gente entra no campo da espiritualidade, a gente faz coisas, sadhanas espirituais para obter o que é isso e aquilo, iluminação, blá, blá, blá. Mas você está fazendo aquilo com uma emoção, barra motivação de se tornar uma entidade, uma alma individual, uma entidade individual superior às outras, porque agora você é um grande iluminado, né? E não é por aí. E não é por aí. Esse sentimento de competição, de concorrência, né, de tentar vencer essa corrida espiritual. Antes era a corrida pelo sucesso material, não é a corrida pelo sucesso espiritual, né? Passei por tudo isso, né? Eu brincava com os meus amigos de 40 anos atrás. Ah, quem chegar lá primeiro avisa o outro, né? É uma competição, né? Uma corrida, Olimpíada espiritual, né? Então, se a gente estiver ainda envolvido nesse sentimento de que a iluminação, melhor dizendo, o autoconhecimento é alguma coisa que faz de mim uma entidade especial, isso aí, este pensamento, essa noção subconsciente já é um obstáculo, porque ela vem do ego, vem da vaidade, vem de uma motivação que não é a motivação correta. A motivação correta é o quê? Eu tenho uma motivação enorme para saber, conhecer, compreender a realidade. Eu quero a verdade, custe o que custar. A outra motivação mais sentimental, religiosa, é eu tenho uma motivação monstruosa, enorme, para compreender e conhecer a natureza de Deus, a natureza do Criador, né? Eu sou uma pessoa mais religiosa, eu tenho este relacionamento, e aí que entra a atitude, o espírito do Karma Yoga, né? Porque ele vai purificando essas emoções que movem o indivíduo humano
né, no seu caminho de vida, que é as buscas humanas, está sendo movido por uma emoção diferente agora. Não é de ganhar coisas desse mundo material, não é nem de ganhar a Olimpíada espiritual. Eu quero simplesmente compreender a verdade, ou, em outras palavras, eu quero compreender a real natureza de Deus, eu quero compreender a real natureza desta mente aqui individual. Tá? Mas jamais, né, sob o ponto de vista de que eu estou competindo esta Olimpíada espiritual. Está ficando mais claro tudo isso? Eu estou repetindo os conceitos de modo um pouco modificado, eu fico sempre, né, esperando isso ar me inspirar com novas palavras para que a gente consiga compreender a importância do desenvolvimento deste sentimento. Isso não é algo que ocorre da noite para o dia, mas é importante que nós saibamos que é importante o desenvolvimento da devoção, né? Apreciação. A gente tem apreciação por tantas coisas, a gente tem apreciação pelo emprego que a gente tem, que nos dá o sustento, apreciação pelo teto, a casa, né, que nos protege, um prato de comida. A gente simplesmente tem que compreender, né, gradualmente que tudo isso é Ishvara manifesto, né, manifestando o meu parábada, né, através das suas leis kármicas, e a minha gratidão precisa ser dirigida para Ele, que é a causa de tudo isso, que nos mantém vivos também, de momento a momento, né? Porque aí, quando a gente faz isso, o que ocorre com nossas mentes? Elas permanecem muito mais pacificadas, né? Como assim? Ah, por quê? Porque agora eu já não sou movido pelos meus quereres e não quereres individuais, pessoais, né? Eu sou movido pelo desejo de observar as leis de Deus, os desejos de devolver, retribuir, doar, jogar alguma coisa de volta para o campo, porque o campo é a manifestação de Deus, né? Eu sou movido para contribuir, adicionar valor ao meu campo de interação. Então, é uma multitude, né, de aspectos de Deus sempre diante de nós, que nos permite desenvolver esta atitude, compreensão de quê? De doação, de dedicação reverencial de nossas ações, com espírito de realmente genuína gratidão, que somente isso vai permitir que a gente tenha a força mental, emocional, psicológica de receber os parábadas adversos, entendeu? Ainda assim com gratidão. Se a gente não tem essa devoção como carta, a gente não vai ter a capacidade, como Bokta, de receber a dor com o espírito de gratidão. Aí a gente começa a brigar com o Shvara, né? A gente começa a criar, comprar briga com Deus.